Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu e hoje, galera, a gente está aqui de volta para mais um tutorial. Eu quero hoje fazer com vocês uma arte esportiva com o tema Haaland, exatamente, o jogador do Borussia Dortmund. Então, se você curtiu o assunto, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever, porque isso ajuda demais o trabalho da gente, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter essas imagens aqui. O arquivo aberto tá para todos os membros do canal. E para você que não é membro ainda do canal, não esquece de clicar aqui embaixo no botãozinho de Seja Membro para poder ter essa vantagem. Para você que quer estudar essa imagem aqui, mas ainda não tem essa possibilidade, eu estou deixando todas as imagens aí na descrição para você baixar e aí você pode montar da forma que você quiser, beleza? Então a gente tem aqui essas 5 imagens, tá? E vão ser elas que vão ornar o nosso trabalho. Como é que a gente faz? Vamos vir aqui em Arquivo, Nova, e vamos iniciar aqui essa nossa imagem com um projeto de 1080 por 1350. Dessa forma, a gente dá o OK e a gente inicia a nossa imagem desse jeito, beleza? A primeira imagem que a gente vai trabalhar é a imagem do estádio, do Signal e do Luna Park. A gente vai pegar, apertar Ctrl C dentro dessa imagem aqui, tá? E aí a gente vem aqui com Ctrl V e cola a nossa imagem exatamente nesse ponto, beleza? Vamos ajustar aqui a nossa imagem. A gente pode dar uma modificada aqui, ou então puxar aqui um pouquinho mais para cima. Eu quero que fique bastante como é que é? A barreira amarela, né? O muro amarelo, eu esqueci, muralha amarela. E aí a gente vai deixar desse jeito aqui, né? Que é a torcida do Borussia, bem em evidência. Mas não vai ser uma muralha amarela, vai ser uma muralha sem cores. Então a gente vai vir aqui no menu de cores, saturação, e vamos tirar toda a saturação e deixar essa imagem em preto e branco, beleza? Essa aqui é a primeira parte, tá? Isso aqui é super simples de fazer, tá? Mas aí o que a gente vai fazer em sequência? A gente vai pegar primeiramente aqui o escudo do Borussia Dortmund. E aí a gente vai clicar, Ctrl C, e joga aqui para dentro com Ctrl V. A gente vai clicar aqui, ó, no botãozinho de criar nova camada, Shift S para entrar no menu de redimensionar, ó, e aí a gente vai redimensionar essa nossa imagem mais ou menos desse jeito aqui, beleza? A gente vai puxar aqui, ó, ela mais ou menos para cá, desse jeito, e vamos clicar aqui em redimensionar. Beleza, agora que você fez isso, você vai puxar aqui, ó, ferramenta de movimento, vai trocar para a ferramenta de alinhamento. E aí você vai dar um clique em cima desse escudo e vai centralizar ou alinhar o centro do objeto, beleza? Show de bola. Agora que você fez isso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa imagem aqui, que é uma nuvem, né? É basicamente aqui um emaranhado aqui de um monte de nuvens. E o que a gente vai fazer com essa imagem aqui especificamente? A gente vai colar aqui no nosso projeto. Vamos clicar aqui, ó, no botão de criar uma nova camada e a gente vai puxar ela mais ou menos para cá, desse jeito aqui, beleza? A gente pode fazer inclusive isso aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó, o menu de redimensionar, que a gente está aqui, a gente pode trocar para o menu de, talvez, de espelhar. E aí a gente bota aqui na vertical, dá um clique e a gente deixa a nossa imagem desse jeito. Beleza, eu acho que vai ficar legal assim, ó, dessa forma. E agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa é, eu vou pegar esse escudo do Borussia e vou diminuir a opacidade dele. Deixar aqui mais ou menos em 70%, desse jeito aqui. E com essa imagem aqui, essa textura de nuvens, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em adicionar máscara à camada, uma máscara branca e vou clicar em adicionar. Beleza. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar a ferramenta de pincel, o pincel preto, tá? Desse jeito aqui, ó, pincel com a cor primária aqui preta, e aí eu vou aumentar aqui o tamanho desse meu pincel, desse jeito. E aí eu vou tirando aqui algumas partes dessa minha imagem desse jeito. Facinho, né, de fazer, gente? Olha só. Então, basicamente é isso, galera. Então eu vou agora fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em cima da minha imagem, não em cima da máscara, e vou puxar ela mais ou menos para cá aqui, ó, nessa posição. Beleza. Agora que eu fiz isso, eu vou duplicar essa minha camada. E com essa minha camada, eu vou puxar ela aqui um pouquinho mais para cima, ó, nessa posição. Beleza. Vou selecionar aqui a minha máscara agora e vou dar com o pincel, novamente, pincel preto, vou dar aqui mais algumas pinceladas para poder dar uma escondida em algumas partes dessa minha imagem aqui. Desse jeito, beleza? E vou fazer o seguinte, vou duplicar novamente. Selecionei a imagem, dupliquei, vou pegar com a ferramenta de movimento e vou preencher desse lado de cá, ó, desse jeito, beleza? Vou selecionar a máscara e com a máscara eu vou pegar aqui com o pincel e vou dando algumas batidelas aqui para poder dar uma escondida, beleza? Olha só que legal. Então a gente tem aqui a nossa imagem com as nuvens aqui bem aparentes. E agora a gente pode dar uma diminuída aqui na opacidade. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 80%, tá?
todos eles, mais ou menos 80% em todos. E aí a gente vai deixar desse jeito aqui. Olha só que legal. A gente fez então o background da nossa imagem. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o Haaland. E a gente vai selecionar primeiramente esse aqui. Vou dar um clique com a ferramenta de movimento, Ctrl C, e joga aqui para dentro com Ctrl V. Vou clicar aqui no botão de criar uma nova camada e vou puxar essa camada toda para cima, mais ou menos dessa forma. Beleza? Shift S para entrar no menu de redimensionar. E a gente deixa esse cadeado fechado e puxa ele mais ou menos aqui desse jeito. Ah, Thiago, tá muito pequeno. Calma, você vai entender por que ele vai ter que ficar pequeno assim. E aí, na realidade eu acho que você já entendeu, né? Porque você viu a thumbnail, então você sabe como é que vai ficar o resultado final. Então a gente vai deixar desse jeito aqui, e vamos deixar mais ou menos centralizado, desse jeito. E aí a gente vai clicar no botão de redimensionar. Show de bola, galera. Agora que a gente fez isso, eu só vou dar um ajuste de cor aqui. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir em cores, curvas, e vou puxar, mais ou menos nessa posição aqui, para baixo, desse jeito aqui, e vou puxar esse aqui para cima, dessa forma. E aí eu vou dar uma diferenciada. Olha só, essa aqui é a imagem já editada, e essa aqui vai ser a imagem original. Olha só que diferença que faz. Vou dar um OK, e vou deixar ele mais ou menos assim. Ah, Thiago, mas ele está flutuando, ele morreu? Não, cara, calma aí. Clica aqui com o botão de criar uma nova camada, cria uma camada com transparência e puxa para debaixo dessa render aqui que a gente tem do Haaland. A gente vai vir aqui com a ferramenta de pincel e uma coisa que é importante, eu vou pegar aqui o pincel bem pequenininho, tá? Só que na proporção eu vou aumentar. Olha só, a proporção eu vou deixar em 2 aqui, que ele vai ficar desse jeito, tá vendo? E o ângulo eu vou deixar em 0. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais a proporção, para ficar bem achatadinho. Tá vendo? A gente pode botar aqui a proporção em 4. Olha só que legal que fica. E aí a gente vai diminuir aqui um pouquinho mais para poder deixar aqui como se fosse só um sombreado. E aí, vamos diminuir aqui. Eu vou dar um clique só aqui, Tá o pincel Hardness 0,50, tá? Que é importante que esteja. Por quê? Porque eu vou dar um clique aqui, Pá. 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 Pronto. Tá aí. E aqui eu vou dar mais alguns cliquezinhos, 1, 2, 3 cliques. Beleza. Olha só. Então a gente criou aqui um chãozinho para ele. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Vai vir aqui no menu de filtros, desfocar, desfoque gaussiano. E vamos aumentar aqui só um pouquinho, tá? Não precisa aumentar muito não. A gente vai dar só uma aumentadinha. Pode ser em 3 ponto alguma coisa. Beleza. E aí a gente fez isso aqui. Eu vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo, só desse jeito. E agora a gente tem um chão para esse nosso Haaland aqui. E agora a gente vai pegar a nossa imagem principal, que é esse Haaland. Eu vou dar um clique, Ctrl C, e vou jogar aqui com Ctrl V. Fez isso? Você vai criar aqui uma nova camada, Shift S para entrar no menu de redimensionar, e vamos redimensionar aqui esse Haaland, mais ou menos desse jeito aqui. Beleza? Beleza. E aí a gente vai deixar ele mais ou menos aqui, nessa posição. Redimensiona, e aí você tem esse personagem aqui centralizado. Como é que a gente faz agora para poder dar uma ajustada? Primeira coisa, vamos puxar ele para debaixo das nuvens. Então a gente vai deixar ele mais ou menos aqui nessa posição. Não necessariamente nessa posição, talvez nessa. Se a gente puxar essa aqui para cá e a gente puxar esse aqui para cá. Acho que assim vai ficar legal. Clica com o botão direito em cima dele, adicionar máscara camada. Vamos criar uma máscara branca. Clica em adicionar. E aí você vai vir aqui com a ferramenta de pincel. Agora sabe aquela proporção? Clica aqui em resetar, ou repor a proporção original do pincel. E aí a gente cria novamente aqui o nosso pincel redondinho. Beleza. Pincel preto. Agora a gente vai esconder algumas coisas dentro dessa render aqui. Vou dar uns cliques, mais ou menos dessa forma. E a gente vai escondendo aqui algumas partes desse nosso Haaland aqui. Beleza. Agora que a gente fez isso, para a gente dar um efeito a mais dentro dessa nossa imagem, a gente vai selecionar o Haaland, vai vir no menu de cores, vamos vir em curvas e vamos fazer a mesma coisa. Puxa ele um pouquinho para baixo aqui e aqui no meio a gente vai puxar um pouquinho para cima. Desse jeito. A gente cria mais ou menos uma curva desse jeito aqui. E aí a gente clica em OK. E agora, galera, a gente pode ainda fazer o seguinte. A gente pode vir aqui no menu, se não me engano, talvez de exposição. O menu de exposição. E aumentar aqui um pouquinho o nível de preto. Olha só que diferença que vai fazer. Olha para a visualização e olha como é que fica no final. Olha só, esse aqui é como vai ficar no final. E olha só que diferença que faz.
Beleza, vou deixar em 0,050. Dá um ok e a nossa imagem está finalizada. Então eu espero que você possa realmente ter gostado demais desse vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!